Só quem sabe como funciona o sistema do PT, o petismo, é quem já foi um petista. Eu já fui um petista, eu já votei no PT, já apoiei o PT, já votei no Lula. E a gente tem informação, a gente tem experiência para saber como funciona esse modelo de governo que a esquerda adota, que o PT adota. E dá para ver muito bem que ele não funciona. E dá para ver que ele é bem organizado. Por isso que funciona, por isso que engana muitas pessoas. Porque uma promessa de coisas fáceis, você falando para 1000 pessoas, nem todas vão ser enganadas, mas de cada 1000, se uma parte for captada, for seduzida, você vai somando pessoas ali. E aí as pessoas do PT, elas utilizam-se dessa coisa do gatilho mental, da miséria, da fome para atrair as pessoas, né, de que a função deles é tirar as pessoas da miséria, e aí aponta a miséria e fala que eles têm a solução. Então é como um jogo já de cartas marcadas, que a gente sabe muito bem a finalidade, né, que fala que tiramos a população que estava na miséria, tiramos o Brasil do mapa da fome, e aí depois, daqui a pouco, já está de novo no mapa da fome, já tem que tirar de novo, precisa de mais 4 anos, é sempre essa coisa. E aí a culpa deles é sempre terceirizando, colocando a culpa no outro, arrumando um culpado, né? Tem que arrumar um culpado, eles falam que tem que arrumar um culpado para quando algo der errado, a primeira coisa é arrumar um culpado. E aí sim, hoje, depois de muita experiência, a gente vê que eles utilizam muito aquela máxima do marxismo, né, que fala que acuse-o do que você é e chame-o do que você faz. Acuse-o do que você faz e chame-o do que você é. Então eles vão chamar as pessoas e os outros partidos e os outros modelos de governo daquilo que eles querem convencer sua massa, sua população a acreditar, né? E aí são pessoas que dizem que estão ali para lutar por a causa social, por a igualdade, mas é essa igualdade de pegar o que está pronto, de pegar o que alguém construiu, de se apossar daquilo que foi construído, que foi produzido por outras pessoas ou por outras empresas, e juntar ali para dividir, né, com as pessoas que não trabalharam, que não correram atrás. Isso nunca funciona, porque você vai fazendo essa igualdade forçada, né, dando ali distribuindo os resultados, mas você não distribui as responsabilidades, você não distribui no PT, nesse modelo da esquerda, nesse modelo chavista de governar, não divide a responsabilidade, não divide com o outro o acordar cedo. Então você não é socialista, você não é sócio na hora de você produzir, na hora de acordar cedo, na hora de arriscar seu capital, na hora de resolver as pendências. Você só é sócio, você só se sente sócio na hora da distribuição. Eles, as pessoas do PT, só acham que é sócio na hora que está tudo pronto, na hora que é a hora da colheita. Eles não são sócio no início, quando precisa pegar no batente, quando precisa produzir, quando precisa acordar cedo, quando precisa trabalhar mais. Não, eles querem trabalhar cada vez menos, eles querem ficar de braços livres, né? Eles querem ficar desocupados e esperando um sustentador, esperando que alguém seja o seu provedor, né? Espera que talvez que o Estado seja o seu provedor. Por isso que eles desejam que o Estado tenha todas as empresas de um país, que o Estado seja todo estatizado, que o setor privado não tenha quase nada, mas só o Estado é quem pode ter, só o governo é quem é dono de tudo. Porque eles acreditam que um governo forte não vai deixar faltar uma cesta básica na casa deles, não vai deixar faltar um benefício aqui, outro ali. Eles querem viver disso, de benefício, e sem se esforçar, sem trabalhar. E aí, por ter muitas pessoas esperando isso, do outro lado tem um governo que promete isso e que vai enrolando as pessoas a vida toda, que quando tem uma obra para terminar, vai empurrando com a barriga e é uma morosidade para poder finalizar a obra. Como, por exemplo, a integração do São Francisco, que leva a água para dar uma independência, pelo menos nessa parte da água para as pessoas. Promete-se uma data para entregar um trecho, não entrega, e requer mais verbas e mais obras e mais contrato de empresa, e aí coloca-se outra data lá para frente, e aí quando chega essa data não entrega. Por quê?
Porque enquanto as pessoas estiverem esperando por essas obras, elas estão ali apoiando. Enquanto as pessoas estiverem esperando um pedaço de terra ali, eles estão apoiando, através do movimento dos sem terra, apoiando esse modelo de governo. Então eles não querem entregar aquilo que as pessoas, que vai levar a independência para as pessoas, que vai fazer as pessoas ficar livre deles e não depender mais do governo. Eles querem entregar aos poucos para ir manter aquelas pessoas sempre na dependência do governo, sempre na expectativa, na esperança. E aí as pessoas têm medo de trair, talvez, de votar no outro modelo de governo, de procurar outro meio de vida. E aí, por isso que eles não querem, né? Eles não querem que as pessoas ganhem independência, seja autônomo, seja produtivo, crie riqueza, porque uma pessoa, se criar mais riqueza e se tornar rico e elevar o seu padrão de vida, essas pessoas vão querer liberdade. Eles não vão querer um governo que tem as cartilhas já certas ali, que dita as regras, que regula tudo, que manda neles, que querem mandar, que querem criar leis para eles cumprir. Quando a pessoa está livre, quando a pessoa se qualifica um pouco mais, quando a pessoa eleva seu padrão de vida para uma classe social maior, ele não vai querer um governo mandando na vida dele. E esse governo aí só funciona assim, um governo ditatorial, que quer regular tudo e mandar nas pessoas. Esse é o modelo socialista. Tem que ter um governo ditatorial ali para mandar nas pessoas. E aí tem pessoas que é relaxada, aceita, né? E aí eu me livrei de tudo isso, graças a Deus, e agora estou aí para alertar as pessoas. É claro que as pessoas, às vezes elas têm um orgulho e dizem, eu já falei que eu vou apoiar para sempre essa pessoa, apoiar para sempre esse modelo de governo, apoiar para sempre esse partido. E aí eles preferem manter ali a honra do seu orgulho do que reconhecer que esse modelo de governo nunca ajudou país nenhum a ir para frente, só levou a população para a miséria, e que é esse modelo que está sendo empregado aqui, que é um modelo que desestimula quem produz, que dificulta a vida de quem produz, que eleva as despesas, que eleva o custo para alguém produzir, para uma empresa produzir, que eleva através dos impostos, da burocracia, as dificuldades. Uma licença para sair demora uma eternidade para as empresas poderem passar a funcionar. Então é um modelo de governo que está ali mais para atrapalhar do que para fazer o Brasil fluir. Mas essas pessoas não querem reconhecer isso porque eles já têm talvez o seu político de estimação, porque eles talvez venderam a alma, talvez porque eles já fizeram um pacto. E primeiro eles seguem uma pessoa, um político, para depois, tudo que aquele político fizer, eles vão apoiar. E na verdade a gente deveria mudar a nossa mentalidade para a gente ser assim. A gente procura ingressar na política e participar da política e dar palpites, sugestões, numa política transparente, onde a gente primeiro decidisse qual o tipo de política que a gente quer para o nosso país, o tipo de programa, de governo. E aí, depois a gente vai ver quem são os candidatos que estão buscando aquele programa de governo, que estão buscando aquelas mesmas pautas que a gente deseja para o nosso país. E aí sim é que a gente vai saber quais são os políticos que a gente deve apoiar. Mas esse pessoal da esquerda, primeiro eles apoiam as pessoas, faz ali um pacto, eles estão sempre negociando o apoio, o voto. Primeiro eles querem algo para poder votar, eles querem algo em troca antecipado. Eles não seguem a lógica do produzir, lapidar, plantar para depois colher. Não. Primeiro, eles querem receber alguma coisa. São imediatistas. E muitos deles perguntam, quanto tu está ganhando para apoiar esse outro lado? E aí já vem com as regras prontas. Você é preto, você deve votar na esquerda, você deve votar no governo dos pobres, no governo de não sei o quê. Você é nordestino, você deve votar aqui, que é o governo que apoia o nordestino. E aí sempre com essa enganação, com essas frases já engessadas, né, que entra na mente de que já enganou muitas pessoas, e eles querem que a gente também caia nessa, né? Mas a gente já abriu o olho, o Brasil está acordando. E se a gente buscar um modelo de governo diferente, a gente vai ter resultados diferentes, com certeza, no nosso país, que é um país tão potente. E se a gente buscar na educação, uma educação que realmente qualifique, capacite as pessoas, e não seja só enganação, não seja só a passagem automática, passar de ano automático, não seja aprender apenas matérias fúteis, que venha com a qualificação, com a capacitação técnica, que venha fazer com que as pessoas, ao sair da sua formação ali, do seu
do seu curso na escola, ele já saia preparado para empreender, para correr atrás da sua independência, para saber administrar a sua própria vida. Que ele tenha educação financeira, que ele sabe que a gente não deve gastar mais do que o que produz, que a gente não deve consumir mais do que o que a gente ganha, né? E que a gente tem que buscar fazer isso e não querer gastar, fazer uma festa para depois e correr atrás de um meio para pagar, né? Então, primeiro a gente tem que produzir as riquezas para depois a gente distribuir essas riquezas. E os socialistas não, eles querem primeiro distribuir a riqueza que eles nem têm, então eles querem distribuir a riqueza dos outros. É isso. Eu não caio mais nesse modelo de governo e gostaria que as pessoas também acordassem para isso, porque a gente pode mudar o nosso país se a gente participar mais da política da forma certa, se a gente entender quais são os resultados que essa política aí traz e quais foram os países que praticaram ela e o que aconteceu com eles. Acho que as pessoas sabem, mas elas deveriam trazer isso para a nossa realidade e apoiar quem busca um governo liberal, um governo que seja semelhante a esses governos liberais que fizeram muitos países crescer, desenvolver, que seja baseado na economia, que seja baseado na produção e não apenas na distribuição, porque um governo baseado apenas na distribuição e esquecendo o resto, esquecendo a educação, esquecendo a segurança, esquecendo investimento científico, esquecendo todo o resto, não vai a lugar nenhum.